Fala, audiência Nova Onda, vem que hoje tem conteúdo bom. Hoje a gente vai falar aqui sobre história de superação. Nós estamos aqui com ele, Matheus Andrade, 25 anos, pregador da palavra, e ele vai compartilhar um pouquinho da sua história. Matheus, seja muito bem-vindo aqui no Estúdio Nova Onda. Muito obrigado. E a gente já vai começar logo as perguntas, que eu quero saber como que o Matheus, né, o que te levou a hoje ser evangélico? Como iniciou a sua trajetória no evangélico? Então, eu costumo dizer que não foi pessoas, multidões, né? Não foi fama, mas sim o Evangelho de Deus. Porque quando a gente se aproxima para a presença de Deus, para a casa de Deus, a gente gera identidade. E a gente se torna cada dia mais o quê? Mais cheio da presença de Deus. E quando a gente fica distante dele, a gente fica vazio, a gente sente aquela solidão que o mundo não consegue preencher. Mas, Matheus, com quantos anos você teve essa percepção? Tipo, como era a sua família? Já era evangélica? Você foi criado? Como que era? Então, eu, no caso, nasci no berço evangélico. E os meus irmãos, né, sempre foram evangélicos, minha mãe, mas chegou um tempo na minha vida que eu, né, perdi minha mãe com 10 anos de idade. 10 anos de idade perdi. Ela sempre subia monte, buscava, tava sempre ele era mulher temente ali, né? Então, você já cresceu, já Sim, trilhando o mas caminho. mas só que chegou um tempo que eu, né, ela faleceu no, na época do meu aniversário, no dia do meu aniversário, quando eu completei 10 anos. Ela faleceu. E isso mexeu muito comigo porque eu falei, Deus, mas por quê? Né? Como é o questionamento de muita gente, mas Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? A gente sempre fica ali botando, às vezes, um ponto de interrogação. Mas aí Deus falou, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, o Senhor, estou no controle, eu estou permitindo essa perca, mas lá na frente você vai entender. E muita gente saiu do meu caminho, muita gente se afastou. Pessoas que batiam no meu ombro, que dizia que está do meu lado, todo mundo sumiu. Mas então, com 10 anos de idade, você já era já bem maduro. Assim, você já tinha essa intimidade com Deus? Teve essa percepção? Como que foi isso? Porque Como com 10 anos, 10 perder anos, a mãe, sim, né? eu não tinha noção muito de como eram as coisas de Deus. Que para mim as coisas que eu sonhava eram coisas normais, mas Deus já falava comigo em sonho, e eu não entendia. Quando eu chamei um pastor e falei o sonho que eu tive da minha mãe, que eu via ela no caixão e Uhum. muitos parentes meus chorando em volta, eu falei para ela, né, com a minha mãe em vida, ela falou: "Isso é coisa da tua cabeça, isso aí pode ser o inimigo te usando". E eu falei: "Mas tô sentindo um incômodo, tô sentindo algo que vai acontecer a qualquer momento". E nisso eu cheguei para ela e falei, ela não deu muito crédito, falou, não, vamos orar em cima disso. Falei pro pastor, o pastor falou, meu filho, é o Senhor te usando. Deus fala contigo em sonho, Deus fala contigo em visão. Aí eu falei, mas eu não quero perder ela. Ela falou assim, meu filho, mas Deus já tá te preparando para você entender, E isso você com 10 anos de idade. com 10 anos de idade. Aí, isso foi numa segunda-feira, passou terça. Quando chegou na quinta-feira, ela foi pra sala, ela fez a janta, foi pra sala, viu televisão, ela caiu de joelho. Quando ela caiu de joelho, ela não respondeu. Eu falei, o que está acontecendo? Ela não respondeu nada. E entrou a preocupação de Deus, e agora? Ele falou assim, filho, eu sim o recolhi. Na hora eu entrei em choque, falei, mas como assim? Não, Deus, eu não aceito, porque, poxa, fica assim minha mãe e tudo mais. Deus falou assim, filho, você não vai estar entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. E Deus me mostrou nessa época, nessa trajetória toda, quem realmente estava do meu lado. Muita parentela que batia no meu ombro, todo mundo sumiu. Todo mundo desapareceu. E no enterro, olha, apareceu muita gente. Olha, pega meu número, fala comigo que eu vou te ajudar. Mas eu entrei em contato. O que aconteceu? Sumiram, me bloquearam. Porque as pessoas, quando quer ajudar, elas ajudam. Uhum. Não fala. Quem fala muito, não faz. Agora, quem faz, não precisa nem falar. Já está tomando atitude. Verdade. Aí eu passei essa situação difícil. Aí tentei me desviar, tentei. Mas, É esse ponto que eu ia falar, porque geralmente a gente, quando perde uma pessoa, ainda mais, né, a mãe, ente querida, a gente tem aquele momento de revolta, né? sim, E como que foi esse seu processo no momento de revolta? Tipo, vou abandonar? Porque eu também já perdi ente querida, a gente já passou por isso. Primeira coisa que a gente fala assim, por que comigo? sim. Né? A gente fica tentando entender, Senhor, mas tanta gente ruim, tanto, É. por que justamente comigo? Então, e você é muito novo, com 10 anos, como que foi esse processo? Então, eu questionei, falei muito, fui pro meu quarto, ia tomar remédio, ia tentar acabar com a minha vida. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Porque quem sempre estava do meu lado, minha conselheira era minha mãe.
Falei, Deus, como é que vai ser lá pra frente? Eu com meus irmãos, tudo mais, com meus irmãos tudo pequeno. Deus, comecei a chorar. Foi passando o tempo. O que aconteceu? Acarretou que depressão em mim. Eu não quis me enturmar com ninguém, não quis sair. E na época eu estava estudando, eu falei, não quero saber de escola, não quero saber de nada. Porque é algo que você tá ali com a pessoa, né? A pessoa tá ali te auxiliando, te ajudando. Você tem uma pessoa conselheira para te ajudar. Aí, Deus leva, né? Você passa pela perca. A perca, ninguém está preparado para passar pela perca. Ninguém está preparado para passar pela dor. A dor é difícil. Mas com o tempo a gente vai entendendo. E é difícil, que pode ter muita gente que está assistindo agora que está passando pela dor agora, pela perca, não só a perca da morte física, mas tô falando perca assim de amizade. Muita gente se afastou, muita gente te abandonou. E você questiona, mas Deus, e até quando vou passar por isso? E você está questionando e Deus está dizendo, eu tô no controle, aquieta teu coração, eu sei que está difícil, mas no tempo certo você vai entender o que eu tenho na tua vida. E aí, Mateus, quando passou esse momento de, vou falar revolta, você abandonou a igreja, como que foi isso? Porque eu estou perguntando, porque eu fico assim, gente, 10 anos é uma criança. Sim. E você já tinha um entendimento já de, né? Sim. E com 10 anos de idade, eu ia muito com meus irmãos, né? Com meus irmãos. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 4, comigo 5. Aí a gente ia muito com a minha mãe, ela puxava a gente pra ir. Você era o mais velho? Não, a mais velha mesmo é minha irmã, que hoje ela tá casada. E ela sempre, a gente sempre ia pra lá e pra cá. Aí eu falei, vou chutar o balde. Aí ela tava ali, vamos pra igreja, vamos buscar. Eu não quero mais saber. Ah, mas por quê? Você tem chamado pra pregador. Eu falei, mas eu não quero mais saber. Mas como assim, Mateus? Do nada? Eu falei, não é do nada, porque eu não tô preparado para passar por isso. Até agora eu não tô conformado com essa situação. Eu falei, mas por que tá acontecendo isso comigo? E eu comecei a questionar, querer achar resposta dessa questão. E eu vivi uma parte da minha vida em silêncio. Parecia que nada estava fazendo sentido para mim. Eu falei, Deus, quero acabar com a minha vida. Se eu puder, me tira daqui da terra. Não estou aguentando passar por esse luto. Deus falou, meu filho, aquieta. Eu, de madrugada, orando, chorando. Eu falei, Deus, preciso de uma resposta. Eu senti a presença de Deus me abraçar. Deus me abraçar de madrugada. Eu falei, filho, respira, eu estou no controle. Você pode não estar entendendo, mas eu, o Senhor, vou te usar de uma maneira sobrenatural. Você viu as pessoas que se afastaram. Agora entenda, nem todo mundo que bate no teu ombro é teu amigo. Nem todo mundo que está do teu lado quer o teu bem. Toma cuidado com isso. Às vezes a gente não entende, questiona, mas vai valer a pena lá na frente. E aí, passou-se quanto tempo, Mateus? Fiquei praticamente 2 anos. Com aquela crise de ansiedade que ia e voltava, ia no hospital, não parava no hospital, achava que eu estava com um problema no coração, toda hora dor no peito. E os médicos falavam, não, você está com crise de ansiedade, você está praticamente já com depressão. Ele fez várias perguntas, eu falei, não me sinto confortável mais em ter amizade, em sair, não sinto. Minha vontade só é ficar dentro de quarto, trancado. Eu falei, então, problema de saúde você não tem, sua saúde está boa, está 100%, o teu negócio é ansiedade e depressão. Entendeu? Isso aí tem cura sim. Mas você precisa se cuidar mais, você precisa olhar para você, porque o tempo está passando. E eu olhei e falei, realmente, o tempo está passando e eu estou aqui. E como que foi daí que você veio para a internet? O que te fez levar para a internet? Porque da depressão, aí veio um aliado que foi a internet? Isso, vamos lá. Mas teve um momento ali que também atrapalhou? Então, depois disso, me levantei para honra e glória de Deus, comecei a pregar ali, pregar cá. E tá, eu entrei no TikTok, comecei, a entrar nessa onda de postar vídeo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já que algumas pessoas usam para fazer várias coisas erradas, eu vou utilizar para ganhar almas pro reino de Deus. Aí eu falei, vou gravar um vídeo, né, normal, um vídeo dublando. Não deu certo. Aí eu falei, quer saber? Então você quer saber de nada. Eu vou ficar na minha, ficar no anonimato quietinho. Aí eu sonhei que eu postava um vídeo de oração e viralizava. Todo mundo comentava. Eu falei, gente, que isso? Isso aqui é estranho, né? Eu falei, tudo que eu sonho sempre acontece. Se é batata, vai acontecer. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí no sonho eu ouvi eu fazendo uma oração e lançando uma palavra em um vídeo. Aí eu falei, vou fazer isso. Acordei já, botei em prática. Assim que eu botei em prática, postei o vídeo, era o quê? 7 horas da noite, saí. Assim que eu saí, nem dei conta do telefone. Desliguei a internet, quando eu liguei, tava travado o TikTok. Muitos seguidores, muitas visualizações, eu fiquei estourado na internet. Aí eu falei, gente, é bênção. E nisso aí, me motivou mais
a buscar, a fazer a vontade de Deus. E hoje em dia estou de pé até hoje, para a honra e glória de Deus, fazendo a obra, o ID dele, porque o que me atrai mais é a presença de Deus, o chamado. Porque o que a gente mais vê, hoje em dia, é crente matando crente. Não é tipo... Antigamente, né, eram as pessoas do mundo que atacavam os cristãos. Hoje em dia é muito diferente. É pessoas da própria igreja querendo destruir a outra. Isso é muito triste. Nós temos que sempre estender a mão, ajudar a fazer o ID, a diferença. Será que eu posso me arriscar a dizer que é o que acontece? Será que eu posso dizer? Só que eu vou falar besteira, tipo assim, a igreja está se igualando aos, entre aspas, do mundo. Eu digo isso porque lá dentro da igreja tem, né, tem brigas sobre hierarquia, né, sobre e é algo que não deveria ter, né? Sim. Agora você prega a palavra. Eu quero que você conte a parte que já tem aquelas partes ruins que é para vocês, né, até se identificarem, com certeza conhece alguém. Quando você se lançou na internet, sobre as palavras, nem todas as palavras são boas, nem todas as críticas são construtivas. Como que você lidou com isso? No início foi difícil. Porque eu digo assim, né? Fala, bota a cara no sol, a gente tá aí para isso, botando na internet, mas a gente sabe que Sim. tem, né? Tem as pedras no meio. Nem como que Mateus, uma evangélica, Sim. lidar com isso? Foi difícil, até porque, tipo, não vou falar, crentes de internet chegaram e começaram a me criticar, os haters. Começaram a falar assim, sai daí, para de fazer live. Pessoas que nunca me viram, não me conhecem. Ah, você é aqueles profetas de Pix que pede dinheiro. Eu nunca pedi Pix a ninguém, nunca. Sempre corri atrás, sempre trabalhei, me esforcei. Nunca usei a palavra de Deus para ganhar dinheiro em troca. Eu falei, não, meu chamado não é esse. Aí começou a me atacar. Eu falei assim, peraí, vamos fixar esse comentário. Ué, mas por que tu tá falando? Tu já me viu pedindo Pix? Aí ele falou, não, nunca te vi, mas você é igual a todo mundo. Aí tem gente que acaba confundindo, acha que só porque a gente grava vídeo, faz a obra de Deus, é igual a outras pessoas que fazem coisa errada. Não, a gente é diferente. E as críticas vão aumentando, a gente vai puxando, fazendo a obra de Deus. Ué, por que tu quer gravar vídeo? Por que tu tá fazendo live? Isso é perca de tempo, é pessoas que não tem o que fazer em casa, não sei o que. Eu recebi muitas críticas. Mas teve uma hora que eu quis parar. Falei, eu vou excluir minha conta. Ele falou, você vai excluir por causa disso? Aí imagina muitos comentários. Você tem que estar preparado para o comentário positivo e negativo. Até porque você está fazendo 2 em 1, né? Você está fazendo um trabalho para você, Sim. que é algo que você gosta de fazer, é prazeroso, né? Passar a palavra, tá ali passando, ajudando outros. E, ao mesmo tempo, é a história de superação e incentivando outros. Quantos daí passaram por a mesma coisa que você ou estavam vivendo a mesma coisa que você? Agora, a questão sobre relacionamento. Sim. Como que Mateus passou nessa fase sobre relacionamento? Evangelho. Eu vou perguntar, hein, Mateus? Sim. Eu vou perguntar. Como é que eu posso dizer? Não vou deixar em aberto mesmo. Quero saber a parte de relacionamento. Como foi, Mateus? Teve essa parte de relacionamento amoroso? O que te fez parar? Ou seu foco hoje é só mesmo essa questão? Fala aí, porque eu sei que tem gente que vai se identificar. Sim, sim. Porque tem aquela questão, vocês têm que orar antes, tem que orar para beijar, tem que orar isso tudo. É isso tudo? E a gente sai de fora, a gente sabe porque é isso tudo. Compartilha. Sim, eu recebo também muito caixinha de perguntas sobre isso, sobre relacionamento. É muitas mesmo, eu recebo direto. Então, eu passei numa época na minha vida, num relacionamento que eu me entreguei muito, confiei muito na pessoa, e a pessoa sempre falava, não, temos que sempre ir buscar e tal. O correto, vamos buscar. Mas a pessoa sempre achava erro em mim. Qualquer coisinha, estava apontando erro. Qualquer coisinha, pesquisava a lista de amizades que eu tinha do trabalho, pesquisava, entrava em contato com todo mundo, estava ali querendo saber um erro meu. E não conseguia. Mas sempre deduzia, você deve estar fazendo alguma coisa errada. E no final, o que eu descobri? Que a pessoa estava fazendo tudo errado. Tudo, tipo, me traindo, me enganando. E sempre me apontava, só porque eu, Mateus Andrade, né, pregador da palavra, não sei, eu sou sincero com Deus, sou sincero com todo mundo. Eu nunca li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse completa. Nunca li completa. Mas essa pessoa me atacou e falou assim, ué, você tinha que saber, eu sei tudo. Sabia tudo, mas não botava em prática. Esse é o problema. Tem gente que sabe tudo, mas não bota em prática. Tem gente que conhece a palavra, mas não ama o próximo. Conhece a palavra, mas ao invés de abraçar, não abraça. Conhece a palavra, ou ao invés de aconselhar, não aconselha. Tem muita gente aí que quer dar uma de juiz.
quer estar lá em cima, apontando aqueles que Deus escolheu. Isso é muito errado. Eu vou falar o quê, né? Porque de fato é. É o que o rapaz falou, né? Ah, você é mais um do Pix, porque o que a gente mais vê, infelizmente, o que mais a gente vê, que hoje na internet, você concorda comigo que as pessoas conseguiram achar um nicho bom que é sobre falar da palavra, Sim. e ali nisso a pessoa, né, cresce através da palavra, mas a pessoa não vivencia aquilo. A pessoa vem se crescendo, se baseando através da palavra. Então, por isso que, né, que muito fala, vai ser mais um. Sim. É mais um falando da palavra, porque a gente cansa de ver a pessoa tá num nicho, de repente a pessoa, não, porque agora eu tô com Jesus e é café com não sei o quê, é não sei o quê, e estoura, e a gente sabe que não vivencia daquilo. Isso mesmo. Igual eu prego muito, já preguei muitas das vezes, pregando ali, aconselhando pessoas, né, mas precisando de conselhos. Abraçando pessoas, mas precisando de um abraço. Falando de amor para pessoas, as pessoas ali me julgando, me apontando, me criticando coisas que eu nunca fiz, falando coisas que eu nunca, né, botei em prática, me apontando. E hoje em dia a gente vê nessa geração que as pessoas hoje em dia gostam de apontar, gostam de nos julgar, mas não conhece o que a gente passou, o que a gente enfrenta, o que a gente mata, o urso e o leão. Ninguém tá ali para dizer, olha, eu tô contigo, pode contar comigo. A gente, igual aquela passagem de Josué, muitos bateram no ombro de Josué, Josué, eu tô contigo, pode contar comigo. Mas muitos abandonaram. Vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai começar a ver um por um, que muita gente bate no ombro, mas se afasta. Porque todo mundo que tá no barco com a gente, na bonança. Mas na tempestade, todo mundo quer sair. Aprenda uma coisa. No momento bom, todo mundo é amigo. No momento do churrasco, todo mundo é fechamento. No momento que tu tem dinheiro, todo mundo tá do teu lado. Mas no momento da crise, Deus revela o caráter de muita gente. Então toma cuidado com as pessoas que você confia. Toma cuidado com as pessoas com quem você vai se relacionar. Porque a gente conhece as pessoas não pelas palavras, e sim pelos frutos. É isso aí, Matheus. E o que que... Deixa eu ver aqui que eu anotei que perguntar com o Matheus. Galera aqui do Insta, corre, já segue lá, Estúdios Nova Onda. E também lá no Instagram, vocês fiquem ligadinhos que a gente vai colocar a data tudo direitinho, tudo do Matheus Andrade. Tá no TikTok lá, ele tá lá. Bom, a gente fala, falando sobre isso que a gente fala, não vivencia. Teve alguma, assim, uma mentira que falaram sua, assim, que... Não, essa... De onde tiraram isso? Sim, já falaram que eu tava numa igreja que eu fui numa agenda, falaram que eu tava pedir dinheiro assim que terminou o culto ao pastor, por recompensa, por eu ter pregado a palavra. Eu nunca fiz isso, nunca fui de pedir. Quem quiser também me agendar, fica à vontade. Eu não cobro para pregar, entendeu? A única coisa que eu sempre pedi foi a passagem. Gente, se puder me ajudar com a custa da passagem, tranquilo. Mas dinheiro, assim, para cachê, essas coisas, eu não peço. Porque eu aprendi uma coisa, a gente tem que fazer por amor às coisas de Deus. Não podemos botar preço naquilo que Deus nos ensinou. Então, já recebi muitas críticas, pessoas já inventam tantas coisas de mim que se a gente for parar assim para ver, fala, meu Deus, como? Entendeu? É complicado. E o que você fala, o que você acha sobre... Eu sou leiga, tá? Sou do mundo. Sobre a questão do evangélico namorar ao ar público. Tem diferença? Pode, não pode? Como é que é isso? Porque esse pessoal também te pergunta lá no TikTok, né? Lá no TikTok. Vou falar que vai estar no YouTube, lá no TikTok. Então, não vejo problemas, mas a diferença aqui é como a pessoa está se comportando diante do público. Porque a gente vê que tem muita gente assim que mostra ser uma coisa e não é nada daquilo. Mostra santidade, mas não vive santidade. Mostra ser verdadeiro e não é verdadeiro com o parceiro ou com a parceira. Mostra ser fiel, mas está botando chifre. Mostra estar lado a lado, olha, eu estou contigo, posta várias fotos. Olha, amor da minha vida. Mas está com outras pessoas em oculto. Então, o negócio em namorar em público ou beijar em público não tem problema. O problema é a pessoa querer mostrar aquilo que nunca foi. E o Matheus sabe porque passou por isso. Passei. A pessoa mostrava ser verdadeira, santinha. Você nunca nem passou na sua cabeça? Não, porque Tipo assim, tá me cobrando tanto, por que tá me cobrando tanto? Aí tem.
Não, porque a familiar dela, da casa dela, todo mundo cristão, sempre ali, né, aplaudindo e tal. Eu falei, gente, benção. Falou que nunca namorou com ninguém por um bom tempo sem namorar aí. Eu penso assim, será que isso é mentira? Eu não sei, tá com cheiro de mentira isso aí. Tá um tempão sem beijar na boca? Como assim, gente? Ah, tem coisa errada aí. Aí, beleza. Aí depois falou pra mim, Deus falou assim pra mim no meu coração, filho, só fica atento. Eu falei, atento por quê? Na minha mente era o quê? Eu não tinha entendido. Vai ter casamento, Jesus? Aí Deus falou, não, fica atento. E beleza. Demorou muito tempo. Ela começou com aqueles ciúmes excessivos, que eu fiquei sem entender nada, vendo coisas onde não tinha coisa, falando que eu tava indo nas igrejas, nas agendas pra pregar, pra ficar com outras pessoas, sendo que não bate. Aí eu chamava ela pra ir comigo, era desculpa pra lá e pra cá. E por isso que eu falo que quando a pessoa arruma desculpa pra tudo, realmente não quer estar com você. Porque quem quer estar com você faz questão, arruma um tempo. A pessoa não fica 24 horas ocupada. Quem quer estar do teu lado realmente faz questão. Aí arrumava desculpa pra tudo. Aí quando a gente terminou, o que aconteceu? No dia seguinte, me bloqueou de tudo. Eu falei, gente, mas por que ela me bloqueou? Eu quero saber. Entrei em contato com a mãe. A mãe falou, não, ela tá tranquila e tal. Me bloqueou também. Aí a tia, era fechamento, falou assim, meu filho, posso ser sincero? Tá com outra pessoa. Eu falei, oi? Tá com outra pessoa. Eu falei, ah, entendi. Aí por isso que hoje em dia, né, eu tô solteiro, mas eu não tô com aquele negócio que, eu quero já namorar, casar. Não. Tudo com calma. Conhecer. Conhecer a pessoa primeiro, tô conhecendo devagarzinho, para depois me namorar, que a gente não pode fazer nada precipitado, pra gente não se machucar, quebrar a cara. Tudo é com o tempo, igual que estamos 40. Espera com paciência no Senhor. Porque tem gente que tá avançando no sinal. Deus falou, espera. Ah, não, já quero aquela pessoa. É porque aquela pessoa é bonitinha, aquele rostinho bonitinho. Não, ele é malhado. Não, tô falando assim entre mulher. Ele é malhado. Aquela mulher, poxa, que ela é varoa de Deus. Mas a pessoa olha muito a aparência. Temos que sempre avaliar os frutos que a pessoa condiz. O que, Mateus? O caráter da pessoa. Porque não adianta ter o rostinho bonito e o caráter ser podre. Verdade. Anotou? Pegou essa, Samara? Anotou? Tá certo. Bom, aí eu quero perguntar aqui. Você falou muito sobre a questão no falecimento da sua mãe. E você fala isso, eu sinto assim, você falou que abandonaram, o pessoal deu o telefone para procurar. Nesse momento, com você, teve quem ficou mais próximo de você? Que você fala assim, não, esse realmente eu posso... Foi amigo ou foi da família? Quem ficou Ficou mais próximo. do meu lado foi mais meus irmãos, né? Que estiveram ali comigo, ficaram do meu lado. Porque eu vou ser bem sincero, assim, amizades foram as que mais se afastaram de mim. Ah, Mateus, se afastaram. Batia no meu ombro. Quando minha mãe fazia aquela festa, tava todo mundo ali na casa. Né? Quando eu perdi ela, não tinha ninguém ali para me aconselhar. Eu que tinha que aconselhar, meus irmãos que tinham que aconselhar. É sempre assim, a gente, né, ajuda, aconselha, tira do bolso, mas quando chega na nossa vez, não posso. Chega na nossa vez, estou ocupado. Chega na nossa vez, estou indisponível, tenho compromisso. As pessoas nunca estão disponíveis para a gente sempre está disponível para ajudar as pessoas. Então eu passei por isso, falei, Deus, que isso, que frieza é essa que as pessoas estão no coração? Eu só preciso de ajuda. Chegou um tempo na minha vida, nessa época que eu estava passando pela crise. Eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, meu filho, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. E Deus abençoou a vida do meu irmão, e ele abençoou a minha casa. E eu falei, Deus, e as pessoas, meus amigos? Eles são temporários, porque aprenda uma coisa, pessoas vêm, pessoas vão, portas se abrem, portas também se fecham. A gente tem que valorizar a cada oportunidade que Deus nos dá, porque a gente se apega muito a pessoas são falhas, mas a presença de Deus é que tem que permanecer em nossas vidas. Porque pessoas podem ir embora, mas a presença de Deus tem que permanecer. Firme a palavra. É porque hoje em dia, com a questão da internet, você acha que as pessoas, que a internet tem o seu pontinho ali de culpa sobre esse esfriamento no coração das pessoas? Porque a gente fala assim, a pessoa tem que conhecer mais da palavra. Tá tudo aí, conhecimento, né? Tá tudo mais fácil. E as pessoas estão mais frias. As pessoas não esquentam mais coisas. Hoje em dia você pisa no pé de alguém, você pede desculpa, até pedindo desculpa, a pessoa já está no ódio, a pessoa já acorda no ódio, matando por causa de, né, a vida perdeu o valor.
Sim. Que, como a palavra me diz, né, que o amor de muitos se esfriariam. Isso está se esfriando, né, hoje em dia. Porque ao invés da pessoa abraçar, ajudar, não. Porque a pessoa fica muito focada na internet e acaba vendo coisas que não deve. Porque a gente vê nas redes sociais que mostra coisas boas, né, coisas ruins também. E mentira, engano, pessoas se passando por outras, mostrando uma coisa que não é. E a gente vai vendo no mundo social coisas que não são reais, e coisas que são reais. E hoje em dia, esses dias eu vi na internet, eu achei um absurdo, né? O cara discutindo com a mulher, gravando vídeo pra internet, postando, achando que isso é o máximo. Aí eu tô ficar famoso, mas vai ficar famoso sim, mas fazendo coisa errada, mostrando que esse homem não presta. Entendeu? E tem pessoas que apoiam, aplaudem. Acho que as pessoas acho que perderam meio que a noção. Essa Sim. questão de falar de viralizar, teve um vídeo na semana passada, ou retrasada, onde estava um casal brigando, e aí ela dá na cara do cara, o cara vai revida dá na cara dela. Viralizou, todo mundo ficou lá. Aí quando foi hoje, tá vendo, eles fizeram um vídeo pedindo desculpa e tal, não sei o quê. Foi pra viralizar aquilo. E a gente assistiu, a gente se compadecendo até quando você falou assim, pô, o cara se defendeu, né? Que a mulher passou do limite. Gente, isso tudo pra viralizar. Então tem coisas que eu acho que né, as pessoas estão passando assim, tipo, não, a gente faz isso aqui, não tem moral, não tem ética, não tem valores, família não tem. Porque o cara fizeram. Eu falei assim, gente, a gente sabe, aí a gente fica nisso, a gente não sabe o que é verdadeiro, o que é. Até nesse ponto pra você falar, a gente tem que saber o que é, né? Os frutos da pessoa, a gente tem que saber para a pessoa, para se relacionar com a pessoa. E é verdade. Até na internet, a gente fala assim, cuidado com quem você bota dentro da sua casa. A gente tem que falar assim, cuidado com quem você segue. Isso aí, falou tudo. Isso aí. Cuidado com quem você segue. Porque às vezes você está consumindo um conteúdo ali, né? Assim como tem coisa boa, tem coisa ruim. Sim. E as pessoas se inspiram. A internet está aí, a gente, como eu falei com você, eu falei assim, a gente vai conversar, vamos ficar de boa, falar sobre a sua história, porque é história de inspiração. Hoje em dia, né, sobre essa questão de depressão, poxa, perder a mãe aos 10 anos. Eu fiquei assim espantada com a história porque achei você muito adulto, com 10 anos você passando por isso. Sim. Recebendo eu acho que a palavra certa é eu vi você ter essa intimidade com Deus, isso é bonito, você desde sempre ter essa intimidade com Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, para tirar a dúvida que veio aqui. Oração é alimento, certo? Sim. Então, se a oração é alimento, eu tenho que dar o meu melhor na oração para Deus. A melhor oração seria aquela eu no meu quarto e ali eu pregar e falar com Deus. Então, a oração, né, a oração sincera para Deus, não é aquelas que as pessoas falam muito, tem que orar bonitinho, perfeitinho, com técnica. Não precisa disso. A gente se entregar, se humilhar perante a Ele recebe, pode ser no nosso quarto, não necessariamente no monte, tem que ir no monte que Deus vai te ouvir. Não, Deus te ouve no teu quarto, na sala, na cozinha, no teu trabalho. Somente separar um pouquinho do teu minuto ali para orar com Deus. Deus, eu te agradeço, falar o que você precisa. Porque muitas das vezes a gente acaba se abrindo com muitas pessoas. A gente acaba contando os nossos sonhos para pessoas que não sonham. A gente acaba contando os nossos projetos para pessoas que não têm projetos. A gente acaba falando de amor para pessoas que não amam o próximo. Então é Deus dizendo, vai para o secreto. Lembra da viúva, 2 Reis capítulo 4? Ela vai para dentro do quarto dela e fecha a porta. É o Deus dizendo, quando você fecha a porta, eu revelo o propósito, o mistério que eu tenho na tua vida. Aquilo que em público as pessoas te criticam, no secreto eu te preparo para vivenciar algo grande. Então, é Deus dizendo, aquieta teu coração, que aquilo que é cenário de morte vai ser cenário de vida. Aquilo que é cenário de humilhação vai ser cenário de exaltação. Falou tudo. No calado, que eu te preparo. Cala-te boca, tem que falar. É isso. Eu lembrei tem uma vizinha minha lá, ela faz pregação, ela ora na janela. Aí eu sempre eu perguntei sobre o melhor da oração, porque eu falo assim, gente, se oração é alimento para Jesus, então essa oração aí, eu sei que toda oração é oração, mas assim, ela ora aqui na janela e ela ora assim, né? Ave Maria, cheia de graça. Opa, tudo bem? O que você está fazendo aí? Está me chamando. Ave Maria, cheia de graça. Eu fico assim, gente, que oração é essa? Meu Deus do céu, na janela. Tudo bem que toda oração é válida. Mas, enfim,
Se a oração é alimento, eu quero dar o melhor para o Senhor. Agora eu vou te falar, depois que você passou por isso tudo, você já está firme na palavra, teve alguma situação que você ainda ficou com a fé em cima do muro? Teve. Teve porque... foi depois que eu fui numa igreja, não vou citar o nome da igreja, mas fui numa igreja que esse pastor é muito conhecido na internet, né? Por entregar revelação e tudo mais. Eu fui na igreja dele, aí ele me entregou, né? Aí ele bateu tudo que realmente está acontecendo e tal, meu chamado e tudo mais. O pessoal que me chamava para pregar falou que não ia me chamar mais, só porque eu pisei na igreja dele. Eu falei assim, você foi lá na igreja dele, você é igualzinho a ele então. Começou a me criticar. Eu falei, gente, mas por quê? Ela falou assim, não, é porque toda vez que você vai numa igreja que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo outro, você é igual. Eu falei, gente, não é porque a pessoa tá ali, a pessoa, beleza, pode ter os erros dela, como eu e você tem. Mas não é porque a pessoa tá fazendo coisa errada que você vai fazer a mesma coisa. Você é diferente, você é diferenciado por Deus. Aí quer dizer, se a pessoa tá ali, né, mentindo, enganando, só porque você está próximo, você é igual? Não, você é diferente. Você tem luz, você tem a unção de Deus. O problema é que as pessoas confundem muito. Acha que só porque você está no meio da multidão, você é igual à multidão. Você não é, você é diferente, você é escolhido. Você é escolhida por Deus. É isso. Acho que tudo, volto meio a falar, tudo é questão da internet, né? Isso, tudo é internet. Tudo é questão da internet. Se você tirou foto com alguém e alguém fez alguma coisa, opa, então fulano é conhecido dele, fulano alguma coisa, aí se misturam. E hoje em dia também essa questão devido à internet, a questão da imagem, né? Sim. As pessoas estão muito... O ego está muito grande, né? Tá. Porque eu faço, porque eu posso, porque eu isso, porque você já viu os números de seguidores que eu tenho? Não é assim? Sim. Porque hoje em dia, o que vale para certas ocasiões, para certas pessoas, o que vale são números. É. Mas quem é de verdade não tem isso, não. Verdade. Porque eu tenho seguidor. Porque eu faço, aconteço. Aí tu vai ver, a pessoa que fala muito eu faço e aconteço, vai ver a vida na lama, não vai pra frente, mentiroso, 7-1. E aqueles que não tem nada, é pequenininho, no anonimato. Deus tem um chamado, Deus usa de uma maneira sobrenatural. E as pessoas, meio que descarta. Essa pessoa, aprenda uma coisa, vê aqui na mente agora. Nem tudo que faz barulho tem presença de Deus. Toma cuidado, que se tu tá vendo porque a pessoa tá fazendo muito barulho, tem alguma coisa errada. Porque quem tem fruto não precisa de... Meu Deus. Quem tem fruto não precisa dizer que tem fruto. Quem tem chamado não precisa que tem chamado. Quem tem palavra de Deus, quem é usado por Deus, não precisa falar eu sou usado. A pessoa, a atitude, o comportamento da pessoa vai dizer o que ela é. Porque tem gente que fala muito, mas o comportamento é contrário. Tem gente que prega, canta, faz a obra de Deus, mas se tu vê a vida, mente, fala palavrão, ouve pancadão até o chão, e a vida tá toda embaralhada. Vive a vida de aparência. Toma cuidado, que tem gente que vive uma vida de aparência e a gente acaba depositando confiança, acreditando, credibilidade nessa pessoa. Oh, meu Deus, eu vou falar. Cuidado com as coisas que você vê por aí. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser, realmente é. É isso. Cuidado com quem você segue. Isso. Cuidado com quem você segue. Tá pensando que faz uma limpa. Vai lá no seu Instagram, vai lá no seu, faz uma limpa. Faz sentido você estar seguindo fulano? O que fulano tá agregando para você? O que faz ali? Porque, né? Sim. É tudo, tanto da palavra. Às vezes você está precisando de receber uma palavra, então, vou seguir o Matheus Andrade. Porque naquele dia que você tiver meio assim, vai aparecer um vídeo de Matheus Andrade para você. Lembra assim, cara, eu estava precisando ouvir essa palavra hoje. Porque Deus usa, não usa? Usa. Deus usa qualquer pessoa. Mas a gente vê hoje em dia que as pessoas estão mais preocupadas com gente grande. Não. Se a pessoa for famosa, é usada por Deus. Se tiver no anonimato, não é usado por Deus. Que isso? Deus usa qualquer um. Deus pode usar você que está assistindo. Deus pode usar qualquer um que está aqui. Somente está com o coração aberto e sincero para ouvir a voz dele. Então, aprenda uma coisa. Na nossa caminhada, Deus ele vai fazer a limpa. Nem todo mundo vai caminhar com a gente. Nem todo mundo vai fazer parte do nosso propósito. Porque Deus ele não trabalha no meio da multidão. Deus ele trabalha na tua vida no secreto. Porque a multidão atrapalha o propósito. Multidão vai falar, você não vai conseguir. Multidão vai tentar desmotivar. Vai falar, vai fazer essa faculdade para quê?
Vai fazer esse concurso pra quê? Vai tirar essa habilitação pra quê? Tu já tentou várias formas. Vai continuar dessa forma até quando? Pare de tentar com esse homem, pare de tentar com essa mulher. É alguém dizendo, desiste. Mas o céu manda lhe dizer, continua, porque eu sou contigo. É Deus falando, Josué, porque tu estás prostrado, levanta-te. Se Deus fala para Josué se levantar, é porque ele tem um propósito. Se Deus fala para Josué se levantar, é porque ele tem algo para realizar. É Deus dizendo, é tempo de você se posicionar e levantar para vivenciar algo grande. Nossa, você tocou um negócio que eu ia falar. Eu ia deixar de viver um sonho por ouvir os outros. Meu Deus. Né? Porque eu falei assim, vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar, vou fazer faculdade e tal. Aí minha colega, pra que isso? Esquece isso. Pra que você tá velha? Já pra que isso? Aí hoje eu fico vendo assim, falei assim, cara, se eu tivesse... Me desanimei. Confesso que desanimei. Entrou. Infelizmente deixou entrar. Aí eu fiquei assim, fiquei cabelo pensando, pô, será? Acho que é mesmo, né? Pô, eu tô com filho já, casado, pra que eu vou voltar a estudar, né? Fiquei com aquilo. Mas aí eu vejo hoje, falei assim, gente, eu ia deixar de viver um sonho. Sim. Meu Deus. Aí você falou, na hora de faculdade, eu ia falar isso. Eu falei assim, mas é. Porque às vezes, da mesma forma que Deus usa, o diabo também usa. Isso que é. Desse Porque jeito aí. nem toda palavra que a gente recebe, né, que a gente Profundo. fala assim, nem toda palavra que a gente recebe é de Deus. Isso, falou tudo. Meu Deus. Então a gente tem que saber filtrar isso. Isso Né? aí. E eu lembro que aí eu tinha um determinado grupo de amigas que toda vez que eu ia sentava na roda, eu animada com as ideias e tal, voltava desanimada. Meu Deus. Eu falei assim, gente, né? Voltava com aquilo assim. Eu falei assim, pra que você falou? Não era nem pra eu ter falado, eu não vou ficar falando mais nada não, porque eu falo azul, falo preto, falo uma coisa, nunca... Então eu vou ficar quieta. Mas a empolgação, a língua maior que a boca, sempre quando chegava no meio, quando estava em empolgação, chegava em casa, estava o quê? Desanimada, frustrada. Porque nunca, a partir do momento que eu falei assim, acabou, acorda, porque Deus já te destacou, já querendo te destacar, e você volta. E eu falava com Deus, falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor já me tirou, eu sou teimosa e eu volto. E eu voltava para casa, o quê? Desanimada, com o coração. Falei assim, eu entendi, Senhor. Agora eu entendi, Senhor. Aí eu passei a ficar calada. Foi a melhor coisa. Foi o que você falou, né? Tudo que faz barulho, né? Tem uma expressão de Deus. É isso. E a gente sabe que tem o manual, a Bíblia é o nosso manual, né? Isso. A Bíblia tá ali. Só que a gente tem costume de não ler manual. É. A gente fica assim, né? Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas, Senhor, mas tá tudo ali, né? Você sabe. Né? Deus olha e disse, vocês sabem. Você sabe. Porque hoje em dia é difícil aquela pessoa que não sabe, nem que seja um mínimozinho, não sabe a palavra de Deus. Né? Todo mundo conhece a palavra com essa estrutura, porque já ocorreu também de a pessoa olhar para mim e falar assim, então, eu me afastei de você, né? Eu conheço você, conheço o seu chamado e tal, mas eu me afastei de você porque eu tive um sonho com você. Eu falei, qual o sonho? Eu tive um sonho que você tava na balada, sonho que você tá fazendo coisa errada. Oi? Aí tem gente que tem gente que já falou que sonhou comigo assim, já sonhou com aquilo outro. Aí eu falei assim, vamos lá. Deus, ele pode falar com a gente sonho? Pode. Mas também o diabo, ele pode confundir a tua mente. E tem gente que tá indo muito através de sonho. Eu sonho com isso, então é Deus falando. Nem tudo é Deus, toma cuidado. Porque muitas das vezes pode ser até a tua ansiedade falando mais alto, pode ser o inimigo colocando coisa na tua cabeça. Aí a pessoa cria uma imagem da outra sem conhecer realmente quem é a pessoa. A pessoa julga porque sonhou, julga porque a outra falou mal. O fulano falou mal de você, vou me afastar. Eu sonhei com você, vou me afastar. Me entregaram algo sobre você, vou me afastar. Não, aprenda a avaliar quem está contigo e quem não está. Quem realmente tem a identidade. Porque você sonhar não quer dizer que realmente a identidade da pessoa. A identidade da pessoa é outra. E aquilo, o inimigo às vezes coloca uma identidade falsificada daquela pessoa para tentar te enganar e você acabar se afastando daquilo que realmente é uma pessoa escolhida por Deus. É o que falou, o diabo ele engana, nem toda palavra pensa que é dele. E também tem aquela que, né, no caso, porque eu vi, não é desejo também, não. Tipo assim, eu quero ver até quando que Mateus vai ficar firme. Eita, é forte. Não é isso? Sim.
Porque as pessoas batem no seu... Isso é pra tudo, né? Sim. Ah, comprou um carro novo, quero ver até quando as Meu prestações, Deus. vai pagar, eu quero ver. Aí joga essa, ó, cuidado, hein? Ó, me afastei de você porque, ó, a pista tá salgada. Matheus, fica firme aí, porque eu tive um sonho, tive Isso, alguma meu coisa Deus, assim, muito. ó. Então, aí você já fica como? Aí a gente não pode, a gente tem que se blindar, né? Sim. Ah, tive um sonho com você nisso. Tive com um sonho que você é uma pessoa que não presta, então me afastei. Ué, então quer dizer, se todo esse sonho que você tiver que o inimigo colocar na tua mente, você vai se afastar das pessoas por causa disso, cuidado. Que às vezes a gente acha que não estou blindado para a expressão de Deus, muitas das vezes a gente está dando brecha para o inimigo falar, para o inimigo querer te confundir. E nem todo mundo que fala que está cheio, está cheio. Toma cuidado, em nome de Jesus. Agora, Matheus, vamos falar assim, para procurar Jesus, para procurar a casa de Jesus, eu não tenho que me consertar, porque lá que eu busco o conserto, não é lá? Eu não tenho que ficar esperando aqui, eu vou parar de fumar. Quando eu parar de fumar, eu entro para a igreja. Quando eu parar de escutar música tal, eu busco a paz. Mas não é nesse momento que eu tenho que buscar? Isso aí. É nesse momento, porque se a gente falar assim, vou esperar eu parar de beber, se eu vou parar de fumar, aí sim eu vou pra igreja, igual eu já atendi pessoas na minha live, bastante pessoas que entram, que aceitaram Jesus, muita gente, 200 pessoas que aceitam, que chegaram com o mesmo comentário, quando eu parar de beber, eu volto pra igreja. Eu falei, não, você não tem que parar, não, você tem que parar, mas você não tem que esperar isso acontecer. Vai como você tá. Se você quer ser liberto, você tem que aceitar Jesus entrar na tua vida e te libertar. Porque eu aprendo uma coisa também, a gente também tem que se aceitar, se permitir Deus fazer. Porque é igual uma irmã, fala assim, eu quero muito que meu esposo seja liberto, seja curado, que Deus faça e aconteça. Vou falar uma coisa que é grande verdade. Não adianta nada você clamar por aquela pessoa se ela não se aceita ser liberta. Matheus, eu tô orando 1 ano, 2 anos, 3 anos por aquela pessoa, por aquele relacionamento. Não aconteceu nada ainda. É porque a pessoa ainda não se aceitou. Lapidar, tratar dessa pessoa. Quando a pessoa se abrir e deixar Deus fazer, aí sim as coisas mudam. Se a pessoa não quer, Deus não obriga ninguém a nada. Ele bate na porta. Bate na porta. Vai querer abrir ou não, aí ele deu livre-arbítrio, né? Isso. Agora, se a pessoa fala, não, Deus, eis-me aqui, pode entrar, pode fazer morada. Aí Jesus vai lá e muda o cenário. Aquele que estava caído, Deus levanta. Aquele que estava fraco, Deus fortalece. Aquele que estava enfermo, Deus ele cura. Aquele que estava em guerra, Deus traz paz. Deus dizendo, aonde eu estou, eu mudo o cenário. Eu não vou mudar a situação, mas eu vou te mudar. Meu Deus, vou falar. Eu não vou mudar a situação, mas eu vou te mudar na situação que você está. Eu vou te usar nesse cenário difícil. Não é porque alguém da tua família não conseguiu que você não vai conseguir. Não é porque alguém da tua família não deu certo que você não vai dar certo. É Deus dizendo, é você que vai fazer a diferença no lugar que está. Forte isso, hein, Matheus? Agora, para você falar, faz um chamado aí para a galera que passou por isso, para a galera que está sozinho, para a galera que Matheus Andrade não te deixa sozinho. Como é a questão das lives? Você faz sempre live no TikTok? Como funciona? Eu faço mais de vez em quando. Eu costumo fazer em sexta-feira. Toda sexta-feira a partir de 10h30 da noite. Aí eu faço, prego a palavra, né? Oro pela vida das pessoas, aconselho também. Pessoas que entram muito pedindo conselho. Ajudo bastante pessoas, porque a gente vê que nas lives que aparece muito é mais, né, funk, música, várias coisas. Tem umas lives também que é de palavra, como a minha de palavra, eu ajudo. Gente, eu deixar bem claro, eu não cobro nada, tá? Eu faço por amor à obra de Deus, que a gente vê muita live também de Pix. Me manda Pix que eu te abençoo. Me manda Pix que eu te entrego revelações. Não, tá repreendido. A minha live é live de palavras. A única coisa que eu te peço é a atenção para ouvir a voz de Deus, que Ele quer falar contigo. E você não está sozinho. O que você precisar, pode contar comigo. Pode contar com cada um que está aqui. Estamos dispostos a te ajudar, a te auxiliar no que for preciso. Mas Matheus, ninguém me ama na minha casa. Muitas pessoas me abandonaram. Você não está sozinho. Deus está do teu lado para te ajudar, para te auxiliar. Volta que ainda é tempo. Matheus está perdido, não está perdido. Ainda há esperança para você. A alegria do Senhor vai voltar para tua casa. Já está voltando. Só o fato de você estar assistindo, a presença de Deus te alcançando aí. Respira, aquieta teu coração, que sei que a preocupação é muito grande. Parece que o peso sobrecarrega muito sobre a tua vida, sobre você. É Deus dizendo, é tempo de respirar. Não fica só se preocupando com todo mundo, é tempo de você olhar para si e se preocupar com você.
Porque o tempo passa, os meses vão embora. E você se preocupa com você, se valoriza. Porque você tem um chamado, você tem um são. Você é escolhido, escolhida por Deus. Jesus te ama, tá? Amém. É isso. Mateus novo, eu acho tão bonito. Teve um casal também aqui, novos também. Aí eu fico assim, gente, pô, o Brasil ainda tem esperança do Brasil. Tem esperança, sabe? Eu acho bonito, os jovens, assim, dedicados, vieram aqui, também esforçados, estudando, se formando, sabe? Aí vem você, 25 anos, pregando a palavra. E isso é legal. Isso é legal. A gente vê que ainda tem chance, porque o que a gente vê, né? Tanta coisa ruim. Como é que se fala? Vamos para o caminho mais fácil, né? Sim. O rio é mais fácil, né? Quer fazer igual Jonas, fugir. E para Deus dá um caminho para ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. O problema é esse, quando a gente acaba fugindo do propósito de Deus, acaba acarretando tempestade, consequências daquilo que a gente não queria. Mas a nossa escolha, o que nosso coração diz, acaba acarretando para a gente. E nós temos que aprender que o coração é enganoso. Não temos que ir pelo coração, o que o coração diz, mas sim o que o Espírito Santo diz para mim e para você. O coração é enganoso. É isso. Mateus, tá de parabéns, Mateus. Novo, pregando a palavra. E seu pai? Você falou da sua mãe. Sim. Você não falou do seu pai. Então, eu não fui criado com meu pai. Não. Meu pai de sangue, ele, né, mora em outro lugar. E só tenho eu, meus irmãos. Então né? era só você, sua mãe, seus Meus irmãos e meu padrasto também. Entendeu? Só. Agora, meu pai, meus tios, não. Momento de revolta que teve, fazer um resumo aqui. Momento de revolta. Mas vem cá, mas o seu momento de revolta teve aquele momento de rebeldia, tipo assim, saiu da igreja e foi curtir o mundo? Já, tentei curtir. Vou comentar um textinho desse aqui. Eu vou terminar, mas tipo assim, momento de revolta. Qual foi o momento de revolta? Tipo, meu momento de revolta eu ficava na rua, mas então eu acho que eu tô de revolta até hoje, né, Samara? Porque eu adoro uma rua. Não, mas sério, como que foi esse momento de revolta? Aí você parou de ir pra igreja, tá, mas parou de ir pra igreja, mas o quê? Frequentou o baile? Foi conhecer o mundão? E aí você viu que não, realmente não, isso aqui não condiz comigo. Como que foi esse trechinho, esse momento de revolta? Então, quando eu completei meus 16 anos, eu comecei a vir aqueles pensamentos. Falei, poxa, eu tô sem minha mãe e tudo mais. Falei, perdi minha mãe novinho, né? Mas eu agora tô com 16 anos, minha idade tá passando e, tipo, ainda fica aquele negócio no meu coração. Quando eu tava com 16 anos, eu tava falando com Deus, poxa, ainda fica. Quer saber de uma coisa? Já que tá todo mundo se levantando contra a minha vida, as pessoas estão de falsidade. Com 16 anos, eu descobri muita falsidade, descobri muita coisa. Eu acho que é a idade, né? Essa parte da adolescência é a idade, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou curtir. Nunca bebi, nunca fiz, vou fazer isso. Fui num baile perto de casa, eu falei, eu vou curtir com os amigos. Os amigos me chamando, eu fui lá. Falei, no meio daquela multidão, aquele som, aquele pancadão, e eu tentando me enturmar com aquele pancadão, que eu nunca gostei desse negócio. Aí eu fui lá, aí eu cheguei no baile e falei, gente, que barulho chato, que agonia ficar aqui. E já tava me dando agonia. Aí eu falei, gente, nem pra ficar aqui eu tô prestando, Jesus, que isso? Aí aquele pancadão e tudo mais. Aí os meninos, Matheus, bebe aí. Aí botaram no meu copo, e na hora que eu botei aqui, eu senti aquele cheiro de cerveja, ai, que nojo. Aí eu falei, não quero não. Para de graça, só um gole, você vai gostar. Eu falei, não. Aí depois apareceu um amigo meu, da igreja que eu frequentava. Você aqui? O que houve? Ah, eu falei, quero curtir. Saí. Você curtir? Teu lugar não é aqui, vai pra tua casa agora. Não, eu quero curtir. Vai pra tua casa, porque tu é profeta, aqui não é teu lugar. Eu falei, não, tô todo arrepiado. Sai daqui. Eu falei, não vou sair daqui, eu quero curtir. Você não sabe o que eu tô passando, eu não sei. Mas deu uma dizer, vai pra tua casa, porque ele tá te livrando de algo. Aí eu falei, ele tá me perturbando. Pra mim não sair da graça, eu vou sair daqui. Senão eu vou acabar saindo da graça aqui. Aí eu, beleza, fui. Fui marchando. Ai, Jesus, poxa, logo esse rapaz aqui. Aí eu saí, show. Quando eu cheguei em casa, só escutei aqueles tiros. Pá, pra lá e pra cá. Aí quem morre? Ele. O que te mandou ir pra casa? Mandou pra casa. Ele e mais os 3 meninos. Não sei o motivo, até hoje não sei. Mas morreu. Segundo informação, falar que tá fazendo coisa errada. Mataram ele, eu falei, gente... Aí que eu falei, Deus,
eu quero acabar com a minha vida, eu quero destruir. Porque eu faço amizade com as pessoas. Aí, como eu falei do início, pessoas vêm, pessoas vão. Porta se abre, porta fecha. Aí pessoas vêm, fazem amizade e somem. O que acontece, Jesus? Sério que eu nasci pra ficar sozinho mesmo? Aí eu fiquei, Jesus. Aí o pessoal falou, Mateus, quer curtir? Quer curtir? Aí meus irmãos, Mateus, Deus te livrou. Se você continuasse mais um pouco lá, você ia de arrastar pra cima. Aí eu falei, Eu fiquei naquela mente, falei, meu Deus, ele andava comigo, meu amigo, tipo, estudamos junto e tudo mais. Mas é assim, aí a gente vai aprendendo com o tempo, entendeu? E depois desse dia, eu falei, não quero saber, eu vou pra igreja, eu vou ficar firme agora. Eu não quis, sabe, eu fiquei com medo, com trauma. Eu falei, não quero saber disso, não. Não quero. Então, o momento de revolta dele foi rápido. Um dia só. Uma noite, falei, Caramba. Tentei, mas aí as pessoas chamam, recebo muito convite, mas eu não vou porque o que me chama mais atenção é a presença, o chamado. Aí, tipo, nunca tive nesse momento prazer de conhecer o mundo, fazer coisas erradas, beber. É a parte de beber. Sempre tive essa vontade nessa época. Eu tentei. Primeira vez, não consegui. Que bom, nunca não mais. gostou. Que bom. Falei, não. Entendeu? Eu tô fora. Hoje em dia, o que mais me arde hoje em dia é pregar a palavra, fazer o ID. Entendeu? Onde eu tô? Tô no trabalho. Tô falando de Jesus. Tô no trabalho, tô cantando. Gente, eu não canto, tá? Mas eu canto desafinado. Aí eu tô ali baixinho, cantando baixinho. Tô louvando a Deus. Tô louvando. Jesus, tua presença é real. Tô fazendo fofoca com o meu nome? Tô adorando. Estão falando mentiras a meu respeito? Eu tô adorando. Por quê? Enquanto a gente adora, vão se levantar. Mas é o que isso me chama a atenção, que Deus ele não prepara a benção. Deus já preparou a benção. Deus ele só está nos preparando num cenário difícil, aonde aparece Golias, aonde aparece multidões para tentar nos parar, mas quando a gente tem um foco, que é Jesus, nada nos abala, nada nos para, Covid não nos para, palavra não nos para, pessoas frustradas não nos para, é porque a gente tem um foco, que é a presença de Deus. Tudo na terra é passageiro, tudo passa, mas a presença de Deus temos que carregar, temos que levar adiante. Forte. Eita, menino. Vai voltar aqui. Ô, Glória. Ó, agora essa câmera daqui é toda sua. Sim. Aí agora você vai falar para os seus seguidores. Aí é com você, a mensagem que você quer passar para eles. Amém. Eu quero até deixar rapidamente aqui de reflexão para vocês. Deixar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra aqui rapidinha. Em Juízes, capítulo 1, né, que fala a respeito de Jefté. Se você puder ler depois na tua casa. Né, que Jefté ele passa por um momento difícil, né, complicado na vida dele. Porque ele foi criado com o pai, com a mãe. A mãe dele era prostituta, ela se relacionou, pai de Jefté, se relacionou, né, com uma mulher prostituta que acabou gerando Jefté. Jefté ele era o filho primogênito. E aí ele acaba sendo gerado por uma falha que o pai cometeu. Isso aqui me chama a atenção. Por quê, Mateus? Porque chega um momento difícil, um momento de perca, que ninguém está preparado para passar pela perca. Jefté, ele passa pela perca porque perde o pai, perde a mãe. Agora só tem ele e os irmãos para ajudar dentro da casa. Isso aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque tem momentos em nossas vidas que Deus afasta pessoas. Tem momentos em nossas vidas que Deus arranca pessoas, mas a gente não está preparado para perder, a gente não está preparado pela dor, mas entenda uma coisa, muitas das vezes é necessário a gente passar pela perca para Deus revelar o propósito. A porta que Deus fechou não foi perca, foi te revelando o propósito que tem na tua vida. Não questione os afastamentos, agradeça, porque o que para você é perca, para Deus é livramento. O que para você está doendo hoje, lá na frente você vai se levantar forte. Então entenda uma coisa, Jefté, ele sai da casa dele. Ele é expulso de dentro da casa onde ele foi criado com os irmãos, como a palavra diz. E agora, o que ele vai fazer? Alguém que era próximo a ele, abandona ele, rejeita ele. Entenda uma coisa, alguém que era para somar com ele, rejeita. Sabe por quê? Hoje em dia, vivemos numa geração que ao invés de as pessoas estenderem a mão, nos abandona. Ao invés de dizer, eu tô contigo, te critica, te olha para aparência, só porque é magro, só por causa disso, por causa daquilo outro, não dá nada por você. Aprenda uma coisa, tudo na nossa vida passa, mas valoriza a cada pessoa que está contigo nesse barco. O barco não afunda enquanto Jesus está guiando. Mateus, a tempestade está sobre o barco,
mas Deus está guiando o barco. A palavra que eu quero lançar é: enquanto Deus está na casa, tem um livramento. Enquanto você está sendo direcionado por Deus, Ele guarda a tua casa, a tua família, a tua vida. Entenda, enquanto você ora, Deus te abençoa. E Jefté, ele vai. Aqui eu concluo. Jefté, ele vai. E ele é expulso de dentro da casa onde estavam os irmãos dele. Os irmãos: ô Jefté, o que tu tá fazendo dentro da tua casa? Você é filho de uma prostituta, você não tem valor algum dentro dessa casa. E ele sai. Ué, meu pai se relacionou com uma mulher e me gerou, agora ninguém da minha família me aceita, meus irmãos não me aceitam, estão botando para fora da minha casa, onde eu fui criado. Ele, nesse momento da perca, ele precisou de um abraço, mas ele teve que abraçar. Ele precisava de um conselho, ele teve que aconselhar. Ele precisava de ajuda, mas ele teve que ajudar. É assim na nossa vida. Quantas vezes a gente já ajudou muita gente e muita gente foi ingrata conosco? Quantas vezes a gente tirou do bolso para ajudar? Quando a pessoa se levantou, falou: eu não precisava da tua ajuda. Entenda uma coisa: valoriza quem você é. Valoriza a unção, a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Não é porque alguém não te ajudou que você não tem valor. Não é porque alguém saiu da tua vida que você não presta. Você tem valor, sim. Se a pessoa se afastou, é porque ela perdeu o valor, a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Deus tirou, é porque é livramento de Deus. Amém. É isso. A gente vai estar deixando tudo aqui na descrição para vocês entrarem em contato com o Matheus. Eu vou estar lá seguindo também o Matheus. Tem que me aturar lá na live também, Matheus, agora. Foi um podcast gostoso, foi leve, foi tranquilo. Espero ter outros temas aí importantes. E é isso. Agora a gente aqui na câmera do meio, a gente vai se despedir. Corre, já vai lá, já segue @Estúdios Nova Onda, tanto no Instagram, tanto aqui também. Curte, comente, compartilhe, fica ligadinho também nos cortes. E é isso, acompanha a gente que tem muito conteúdo bom. E a gente fica por aqui. Até a próxima.